Vamos lá, seja muito bem-vindo a esse canal. Meu nome é Fernando Malta e eu ajudo homens a se tornarem um herói para sua família. Hoje nós vamos falar sobre os 4 maiores medos que o homem tem. Eu acho que os homens vão começar a ficar com muita raiva de mim, porque a cada dia que passa eu exponho mais o nosso universo, mas quando eu faço isso, eu faço pensando justamente nos homens que me escutam. E a gente tem que falar de uma maneira rasgada. Eu não posso ter que pisar em ovos para falar com homens, né? Com gente que entende o meu universo, a minha cabeça. E eu tenho certeza que é um papo reto aqui, um papo bem dedicado entre nós, que a gente acaba tendo uma experiência juntos. Então, tudo que eu falo aqui, eu não estou inventando uma fala, eu estou, na verdade, tendo a oportunidade de dizer para você uma coisa que eu também vivo. E a gente, nessa troca de experiências aí, crescer e chegar em algum lugar. Meu maior desejo é que esse vídeo chegue em pessoas que realmente precisam se libertar. Tem muito homem achando que não tem medo, que é proibido ter medo. Na verdade, a questão do medo, quando a gente fala a respeito do medo, a gente está falando de uma coisa que, na maioria das vezes, até nos protege. O medo existe em nós, psicologicamente falando, como um mecanismo de nos proteger de algo desconhecido, nos proteger de algo perigoso, nos proteger de algo que nós talvez não tenhamos a capacidade de lidar. Mas o medo também nos bloqueia, o medo também nos paralisa. E o medo, infelizmente, tem paralisado a maioria dos homens, principalmente dentro do universo que eu vou falar aqui, dentro dessas 4 coisas que eu escolhi falar. Existem algumas outras, mas eu acho que elas não são tão importantes quanto essas 4 que eu vou dizer para você aqui. Porque elas, de fato, não só nos incomodam, como elas nos atrapalham. E esse medo, ele nos impede de tomar a decisão certa muitas vezes. E às vezes, esse medo nos faz tomar decisões que nós não queremos. Decisões contrárias ao nosso caráter, contrárias à nossa índole, né? Contrária à nossa honestidade, enfim. De alguma maneira, esse nosso comportamento, ele precisa ser bem trabalhado. Querendo ou não, o homem desde cedo ele foi obrigado a ser durão. Então a gente, desde pequeno, a gente aprendeu que o homem tem que manter a pose de durão. Ele tem que passar aquela imagem de homem infalível. Até porque é muito feio, é muito esquisito um homem passar a imagem de inseguro. Sabe aqueles homens que é frouxo? Quando a gente encontra é até esquisito, porque de fato isso não combina com a gente, né? Não combina com nós homens. Mas a pose de durão que muitas vezes a gente tem, ela esconde fraquezas. Eu digo que as pessoas mais duras, na maioria das vezes, são as pessoas que mais escondem as suas fraquezas. Então não tem problema nenhum você, uma hora ou outra, acabar se expondo. Mas eu quero dizer para você que essa exposição que você está tendo, ela não pode te impedir de continuar progredindo e melhorar. Ou seja, você foi exposto, não significa que você tem que ser assim para sempre. Você pode melhorar. Então a nossa cultura machista, a nossa cultura patriarcal, né, digamos assim, ela nos ensina a ser infalíveis, a não ter medo, a não dividir certas coisas com as pessoas, não dividir certos pensamentos, certos sentimentos com as pessoas. E nessa de nós não compartilharmos nossos sentimentos, nossos anseios, a gente acaba, infelizmente, perdendo a oportunidade de crescer. Então é isso. Nós vamos falar hoje sobre os 4 maiores medos, pelo menos os que eu listei. E se você pensar em algum,
faltar algum que eu vou falar aqui, coloque nos comentários abaixo, tenta de alguma maneira interagir com a gente, participar dessa live. Se você assistir esse vídeo futuramente aí, depois dele ter sido gravado, eu quero te dizer que o seu comentário é igualmente bem-vindo, até porque eu leio todos. O bom do nosso canal tá no início é justamente isso. Quando existe um comentário, ele não vai passar desapercebido. Ele realmente vai ser muito bem lido por nós e de uma certa forma vai ser percebido, né, por todos nós aqui. Então, vamos lá. Vamos começar pelo primeiro medo que todo homem tem. E esse primeiro medo que todo homem tem está ligado às finanças. Está ligado às finanças. Todo homem tem uma preocupação muito grande com o rumo da sua vida financeira. Um homem que não tem essa preocupação até está com defeito de fabricação, né, digamos assim. Porque desde pequenos nós acabamos crescendo com uma realidade financeira de que nós somos os provedores, de que no futuro nós seremos os provedores, provedor da nossa família, dos nossos filhos, ou seja, nós já carregamos essa responsabilidade de levar o futuro financeiro da nossa família nas nossas costas. E tudo bem, encare isso mesmo, porque homem foi chamado para isso mesmo. Eu acredito que homem foi feito com esse potencial. Você pode ser esse homem. E ontem mesmo eu fiz uma live sobre algumas dicas que eu dei para orçamento financeiro familiar. Eu aconselho você a procurar esse vídeo anterior. Está escrito, né, 5 dicas de como ter um orçamento financeiro familiar bem sucedido. Eu tenho certeza que você vai desenvolver melhor essa parte, principalmente se você for casado. Você levar essa realidade para dentro do seu casamento vai te fazer muito bem. Então, desde pequeno, nós acabamos nos preocupando com o nosso status financeiro. É engraçado como que na nossa juventude, né, na nossa adolescência, a gente acaba criando aquela impressão de que nós temos que ter status. Então, desde jovens, a gente tem que ter uma roupa de marca, uma roupa cara, para poder a gente mostrar na balada, para a gente mostrar no meio dos amigos, para a gente ir numa festa e mostrar que a gente tem algo inacessível, ou então algo muito exclusivo para nós. Hoje em dia, essa exclusividade está nos aparelhos aí de celular, de ponta. Às vezes a pessoa quer ter um iPhone ou um aparelho de última geração. Enfim, ele quer passar a impressão de que ele tem algo exclusivo, ele paga caro por isso. Eu digo que, para mim, não tem nenhum problema a pessoa pagar, vamos supor, R$1.000 num tênis. Não é o meu valor, não é o valor que eu dou para esse tipo de coisa. Mas, dependendo do valor que a pessoa dá para aquele objeto, ele vai querer investir naquilo ali. Então, às vezes os valores realmente estão invertidos, porque, de fato, nós valemos muito mais do que as coisas que a gente tem. E é essa impressão que você precisa passar. Porém, isso é muito forte no homem. O status financeiro é muito, muito forte no homem. Então, a gente quer passar a impressão de que a gente é bem sucedido financeiramente, que a gente tem um carro bom, que a gente anda bem. Tanto que isso é tão interessante e forte no homem, que quando o homem ele ganha um pouco mais, toda família que ganha um pouco mais, a primeira coisa que muda é a alimentação. Eles comem melhor, justamente porque ele quer ter essa sensação de que ele pode ter mais, que ele pode oferecer mais. Então o primeiro medo que o homem tem está relacionado às finanças. O homem tem medo de ficar pobre. Esse é um dos maiores medos que o homem tem. Ele sempre vai se perguntar se ele vai ter dinheiro suficiente para poder realizar os sonhos dele, os desejos dele e da família também. Tanto que o dinheiro, ele é encarado como, na minha opinião, o dinheiro ele potencializa as experiências que nós temos.
ele potencializa os nossos sonhos. Uma coisa é você comer uma esfirra no Habib's. Outra coisa é você comer uma esfirra legítima em Marrocos. São experiências diferentes. Mas peraí, você está comendo esfirra do mesmo jeito, tá? Só que uma experiência é você comer uma bibi esfirra, como eu disse aqui no Habib's. Outra experiência é você ir em Marrocos. Você vê aquele cara árabe lá preparando a esfirra para você. Você fala, puxa vida, eu estou comendo o original. É outra experiência. Não vou entrar no mérito se é melhor ou menor ou pior, mas são experiências diferentes e muito mais potencializadas. Então, tudo que a gente... É engraçado quando a gente viaja, a gente pode ir para qualquer lugar. Se a gente achar um McDonald's, a gente se sente em casa. E aí eu já tive a oportunidade de viajar com minha família, seja para algum país de fora, e chega lá, a gente procura alguma coisa familiar para comer, a gente acha um bendito do McDonald's, a gente se sente em casa. Por quê? Porque é uma experiência diferente. Ah, mas não é o mesmo McDonald's? Então, é a mesma coisa. O refrigerante é o mesmo, o sanduíche é o mesmo, mas a experiência de você fazer isso fora te dá uma outra sensação, provoca outras coisas dentro de você. Então, sim, o homem tem medo de ficar pobre. O homem tem medo de não ter condições de oferecer para sua família algo bom, algo realmente sustentável para a sua família. Então, ele tem medo do amanhã, tem medo de não ganhar suficiente para poder cobrir as despesas de casa. O homem tem medo de perder o emprego, de ficar parado, de não conseguir voltar para o mercado. E nós, homens, quanto mais velhos nós vamos ficando, quanto mais o tempo passa, mais preocupado a gente fica, porque se a gente não tiver estabilidade financeira, a gente sente que o nosso futuro não está garantido. E isso para nós nos incomoda muito, isso torna as nossas noites mais difíceis. Eu já passei por crises financeiras, já passei por falência e já passei também por reconstrução na minha vida financeira. Eu já tive que recomeçar profissionalmente, já tive que recomeçar financeiramente e nada como um dia após o outro. O que eu posso te dizer é que nada como um dia após o outro. O que não pode fazer é você ficar parado no tempo. Se você deixar de crescer, deixar de adquirir novas competências, deixar de adquirir mais conhecimento, você realmente vai correndo mais risco de não ter oportunidade de se reinventar. E cá entre nós, no nosso país, Brasil, o país que nós amamos, que nós vivemos, nós, desde pequeno, sabemos que o nosso país entra em crise e sai em crise. É tolice nossa achar que essa onda vai passar e nunca mais vai ter outra. Ela vai passar porque tudo passa. Toda crise, toda dificuldade passa. Mas vai haver outras crises e outras dificuldades, talvez até maiores. E a pergunta que eu te faço é: você está preparado para quando isso acontecer? Essa tem que ser a sua maior preocupação. Ok? Tudo bem, é o nosso medo ficar pobre, é o nosso medo não ter condições financeiras, mas esse medo, ele tem que te impulsionar, ele tem que te provocar o crescimento, adquirir mais possibilidades de segurança para você. Eu sei que é difícil falar isso porque a gente não sabe o dia de amanhã, não é mesmo? Ninguém pode garantir nada sobre o dia de amanhã. Mas quanto mais eu desenvolvo a minha vida, meu conhecimento, minhas competências, mais eu tenho sensação de que se amanhã acontecer qualquer coisa, eu consigo me reinventar. Eu tenho mais força, eu tenho mais ferramentas para me reinventar. Então faça isso. Busque se reinventar como homem, como profissional. Sempre ergue a cabeça. Está difícil, você está de saco cheio do seu trabalho, você está levando as coisas empurradas. É uma ótima oportunidade para você se reinventar, para você adquirir conhecimento. Busque isso agora, mude agora, ok? Segundo
maior medo que o homem tem é dele ser substituído, é de entrar um outro homem no lugar dele. Isso é realmente um dos maiores medos que nós homens temos, é o medo de ser substituído, medo de entrar algum homem no nosso lugar. E olha só, muito disso nos leva a ter as atitudes de ciúmes, muitas vezes, que nós temos com a nossa esposa, ou com a sua namorada, ou enfim, com a sua parceira. O que eu quero te dizer é que isso revela um pouco da nossa insegurança. Então, o ciúme ele tem dois motivos principais. O primeiro é a falta de confiança que você tem na sua esposa, né, na sua mulher. Você tem uma falta de confiança, isso precisa ser trabalhado urgentemente, porque pensa comigo, você nunca vai ter a possibilidade de viver com ela 24 horas, 7 dias por semana. Você tem uma vida para tocar, ela tem uma vida para tocar, e não adianta você persegui-la. Você vai ter que, ou você confia ou você não confia. E se você não confia, liberte-se disso. Liberte-se desse relacionamento. Porque ou você confia, ou você vai passar a vida inteira com esse peso dentro de você. Só que, preste atenção, se essa desconfiança que você está tendo não é uma questão doentia em você, não é uma coisa que você precisa de ajuda, porque às vezes a pessoa, ela não fez nada, ela não tem nem motivos para você agir com ela dessa maneira, mas você é que precisa de ajuda. Então não é problema nenhum você respirar fundo muitas vezes e falar, olha, eu vou dar uma oportunidade de ser surpreendido, de ver uma atitude positiva e tentar trabalhar isso em você, procurar ajuda até profissional, se for o caso. O segundo motivo para esse ciúme é justamente o que eu falei aqui, é uma insegurança nossa. A gente fica preocupado com o fato de qualquer outro homem possa vir a se tornar um potencial rival nosso. Então a gente tem medo de ser substituído, principalmente quando a gente conhece alguém que é melhor do que nós em algumas competências e, sinceramente, melhor do que você vai existir perto de você, principalmente perto do seu relacionamento. Vai existir homens com mais qualidades, com mais potencial, de repente, mais bonitos e etc. Mas ninguém é igual a você e é isso que você tem que valorizar. Se você não valorizar suas qualidades, suas competências, principalmente dentro do seu casamento, quem vai fazer? Ninguém vai fazer isso por você. Então é você que tem que dar esse valor, agregar esse valor. E aí eu te falo que uma das coisas que mais garantem, aumentam as chances nossas de permanecer, né, com a camisa do titular, digamos assim, é o diálogo. São duas coisas, diálogo e experiências juntos. Porque quando você dialoga com a sua esposa, quando você dialoga com a sua família, com a sua mulher, você está conhecendo ela. Você vai conhecer quais são as expectativas dela, os anseios dela, aquilo que ela sonha, aquilo que ela deseja. Quando você tem diálogo com a sua esposa, você se sente mais próximo dela e ela se sente também. Tudo que a esposa precisa muitas vezes é de ter com quem conversar, com quem se abrir. E olha, eu posso dizer isso quantas vezes eu e minha esposa já tivemos, desde lá no início do nosso relacionamento, quando a gente namorava, a gente teve momentos que para nós foram mais marcantes pela conversa que a gente teve, pelo diálogo que a gente teve, de parceria, criando ali uma amizade, criando ali um relacionamento, do que com as experiências mesmo do namoro. É claro que as experiências também são insubstituíveis. Então são as duas coisas, diálogo e experiências juntos. Quando tem aquele ditado que fala assim, quando você come 1 quilo de sal juntos, é que você vai conhecer de fato a pessoa. O que está dizendo? Quanto mais você se relaciona com ela, mais você vai conhecê-la.
A mesma coisa para os filhos. O homem sente o medo de ser substituído como pai, até porque o fato de se sentir substituído denota aí um sentimento de que nós fracassamos, que você fracassou como marido, que você fracassou como pai, e aí você não vai conseguir aceitar que a sua esposa, né, ou sua ex-esposa, e que seus filhos se dão bem com um outro homem dentro de casa. Isso precisa ser trabalhado dentro de você, se é o caso de você ser alguém divorciado, de você ser um homem separado. Agora, o diálogo e as experiências juntos te tornam uma pessoa insubstituível para eles. Você e seus filhos, você e sua esposa, quanto mais você pratica o diálogo e desenvolve relacionamento junto, mais eles vão ter a imagem de quem você é e você deles também. Então isso vai ser cada vez mais forte dentro do seu relacionamento familiar, ok? Terceiro maior medo que o homem tem. Terceiro maior medo que um homem pode desenvolver dentro dele é de se expressar emocionalmente. Este é um dos maiores medos que o homem tem desde pequeno, porque o homem foi treinado a engolir o choro, o homem foi treinado a não se abrir com ninguém, a não se mostrar fraco. Eu tenho um vídeo no canal que diz o que fazer para você se abrir sem parecer fraco. Esse vídeo eu acho que é uma grande oportunidade de você aprender a fazer isso de forma legítima e de forma sadia, tanto para você quanto para quem está perto de você. Então, olha só, nós temos esse... às vezes é preguiça e às vezes é medo de discutir a relação. Justamente porque o nosso diálogo, ele é um diálogo praticamente monólogo da outra, por parte da outra pessoa. Ela mais fala e você escuta e você às vezes esboça alguma coisa para poder demonstrar uma certa empatia. Porém, o que eu estou dizendo para você nesse momento é que você tem a oportunidade de se abrir de uma maneira mais íntegra e sincera. E às vezes se mostrar um pouco frágil dá para outra pessoa, dá para sua esposa, dá para quem você se relaciona a sensação de que você está se colocando junto com ela numa posição de frágil e que também não é perfeito. Essa imperfeição, ela tem uma forma positiva de ser encarada pela outra pessoa e por você também. Até é bom porque mostra que é uma realidade, nós não somos perfeitos. Então você tendo essa oportunidade de se expressar abertamente, não é o caso de muitas vezes você apelar e ter que chorar, né? Porque tem homem que é meio frouxo nesse aspecto, mas tudo bem, chorou, que mal tem, né? É para isso que existe lenço, né? Então, sem problema nenhum, fica tranquilo, segue, toca a vida e assim que você se abriu, você teve essa experiência de diálogo, como eu disse lá atrás, diálogo é importante, discutir relação é importante, demonstrar como você se sente, pôr as emoções para fora é fundamental. E olha que interessante, tem homem que não faz isso com a família, mas faz isso no boteco, até chora. Tem homem que quantas vezes eu vi isso, né? Amigos meus, quando eu frequentava bar, eu vi amigos que choravam, me abraçavam assim, cara, te amo, você é o melhor amigo que eu tenho. Se acontecer uma briga, você pode deixar que eu compro o seu boi, né? Em Minas tem muito dessa frase, eu compro o seu boi, né? E não adianta não, tô junto com você, etc. Então, essas formas de expressão, você vê que está engasgado no homem, ele tem que colocar para fora. Coloca para fora mesmo. E cá entre nós, eu tenho uma prática de colocar para fora num lugar muito especial que se chama altar.
seja, né, na minha igreja, ou seja em casa, durante o meu devocional, eu tenho esse costume de me abrir completamente para Deus, como se Ele fosse realmente uma pessoa que estivesse sentada do meu lado, porque de fato é isso que está acontecendo, é um relacionamento seu com Deus, ainda que seja espiritual, mas você está tendo, e para Ele você pode se abrir. Fica aí a dica também, ok? Por isso que é importante essa comunidade. A gente aqui não banca o forte, não. A gente fala de coisas que são fundamentais mesmo, ok? E quarto medo, que aqui para mim é o maior medo do homem. E olha, eu falo isso aqui também constrangido como você vai ficar, mas a gente tem que falar e tocar nesse assunto aqui. Porque o quarto maior medo do homem é que ele fale na cama, que ele tem medo do seu desempenho na cama. Isso é um dos maiores medos do homem, é de não satisfazer sexualmente a sua esposa, a sua companheira, enfim. Esse é um dos maiores medos do homem, é de não conseguir manter uma relação íntima, seja por ser rápido demais, seja por nem conseguir começar, se é que você me entende. Vamos falar entre nós aqui, né? É medo de ser broxa, enfim. É o que todo homem tem medo. Para você ter uma ideia, essa é uma das áreas mais prósperas financeiramente no mercado. É a área da sexualidade. Então, hoje em dia, se você tem se você tem Instagram e você está ali vendo os stories, direto aparece agora conteúdo nesse sentido, principalmente quando você vai chegando aos 40 anos. Quando você chega aos 40 anos, vai recebendo algumas propagandas aí, né? Propaganda para aumentar o tamanho, propaganda para poder você não falhar sexualmente, enfim. As alternativas vão começando a aparecer para você à medida que você fica velho. E esse de fato, isso não caiu à toa. Isso não é uma coisa que as pessoas falam assim, será que ele pensa nisso? Eles sabem, todo homem tem esse medo de não conseguir satisfazer sexualmente a sua esposa. E sabe por quê? Porque esse é um valor muito alto para o homem, desde a adolescência. Esse é um valor muito alto. E isso sempre foi muito cobrado do homem desde pequeno. Então, para você ter uma ideia, na psicologia tem uma coisa que se chama pirâmide de Maslow. O que é isso? É a pirâmide das necessidades humanas. Maslow fez um estudo e ele identificou que existe uma hierarquia de necessidades no homem que faz com que esse homem, primeiro, ele busque se satisfazer em uma primeira área, para depois ele partir para outras. Então, qual que é a base da pirâmide? O que é o mais necessário para o homem? O que faz mais diferença na vida do homem é o lado fisiológico. Então, são as necessidades fisiológicas, necessidade de respiração, necessidade de comida, necessidade de água, necessidade de sono, necessidade de excreção, né? Não sei se você sabe o que é excreção, mas é bater um barro. E também a necessidade de sexo. Isso são necessidades fisiológicas. Então, quando o homem não consegue se satisfazer nessa base, ele não consegue ir para outras necessidades. E quando ele vai para outras necessidades, ele nunca consegue se sentir realmente suprido. Então, olha só, qual que é a próxima necessidade que ele tem? De segurança. Então, a próxima necessidade que ele tem está ligada à segurança do corpo, do emprego, dos recursos, financeiramente, de saúde, da família, de prosperidade, enfim. Essas necessidades, elas só vão fazer sentido se ele não tiver necessidade nenhuma mais fisiológica. Isso explica o porquê homens vão gastar dinheiro para poder não ter problemas sexuais. Vai gastar o dinheiro que tiver,
É melhor ser um pobre transante do que um rico broxa. Né? O cara vai pensar exatamente isso. E na cabeça dele, ele não se importa com o fato dele não ter dinheiro, contanto que ele transe, contanto que ele mantenha suas relações sexuais. Então, de fato, esse é um dos maiores medos, se não o maior. Eu digo que é o maior medo do homem, porque ele tem a ver com uma necessidade fisiológica do homem. Isso é uma coisa insubstituível. Isso é uma coisa que não tem possibilidade de haver substituição. Como eu disse aqui, não tem como ser substituído. Quem vai substituir? O que vai substituir o sexo? Videogame? Me ajuda aí, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos ser sinceros aqui, vamos bater um papo de homem para homem. Não tem como substituir. Então, o cara tem medo de não satisfazer sexualmente a sua esposa, ele tem medo de que, seja na velhice, seja na juventude, olha só, para vocês terem uma ideia, conheço um amigo, trabalhou, sempre é um amigo, nunca é a gente, né? Mas isso nesse caso é verdadeiro. Conheço um amigo que trabalhou numa clínica de tratamento de pessoas com problemas de sono, e essas pessoas tinham problemas variados. Um dia apareceu um rapaz de aproximadamente uns 17 anos, e esse rapaz ele não dormia há mais de 3 dias. Ele estava com muito problema para poder dormir. E aí foram feitos alguns diagnósticos, descobriu-se que esse jovem ele teve um problema ele broxou com a namorada. E desde então ele não conseguiu assimilar mais o mundo ao redor. Olha que coisa, o quanto que isso impacta na mentalidade do homem, quanto que isso impacta no pensamento masculino, né? Na mente masculina. Isso está enraizado em nós, principalmente porque na hora que isso acontece, isso mais cedo ou mais tarde vai acontecer com você, não tem jeito. Um dia vai acontecer, para uns antes, para outros depois, mas vai acontecer, e o fato é que você tem que estar preparado para isso, psicologicamente principalmente. Se isso acontecer no momento que você não está preparado psicologicamente, isso vai te derrubar, isso vai impedir você de olhar para frente e continuar, porque nada como um dia após o outro, amanhã. E olha, se você não conseguir amanhã também, hoje existe tecnologia para isso, a química está aí a nosso favor, e não precisa nem procurar algo muito caro, esses tratamentos milagrosos que eles vendem, caríssimos, isso aí não, olha, até funciona, né? Aliás, espero que funcione, né? Mas existem N alternativas. O que não pode acontecer é você não digerir isso bem. Se você digerir isso bem, você consegue passar para outra fase. Você consegue passar para outro nível e ser feliz do mesmo jeito, continuar prosperando nisso aí. Então, da mesma forma, o homem tem insegurança com relação ao tamanho, né, do seu instrumento. E aí o cara, e é mais uma coisa, que desde pequeno a gente fica inseguro, porque a gente, olha, eu com 12 anos de idade fui fazer trabalho na casa de um amigo, aí o irmão mais velho dele com outros caras estavam chegando e indo para uma salinha lá assistir um filme. E virou para mim e falou: Fernando, você já viu? Já viu? Era um filme pornô. Falou: já viu? Vamos lá ver? Falei: vamos lá. Na hora que eu vi o filme, foi a primeira vez que eu tinha visto. Tinha visto já revistas, essas coisas. Mas a primeira vez que eu vi isso, que eu bati o olho, eu falei: cara, acho que eu nunca vou chegar a tanto. Brincadeiras à parte, mas a gente acaba sendo exposto a uma realidade de sexo que não é verdadeira, né? Aquilo ali é tudo é filme, é uma montagem para poder, às vezes não é nem montagem, né? Mas às vezes é uma coisa que foi elaborada para te dar a impressão de que sexo prazeroso tem que ter aquilo, tem que ter aquele padrão. Então você já cresce com isso distorcido e infelizmente isso mais cedo ou mais tarde você mesmo vai se cobrar isso, entendeu? Então o homem, uma das coisas que eu andei pesquisando que realmente é um dos medos do homem, tem a ver com a aparência. Mas olha, sinceramente,
Ficar careca, a gente tem que saber trabalhar isso. Porque ficar careca, olha, é o menor dos problemas que a gente pode ter na vida. E aí tem cara que vai entrando nos remédios aí para poder não ficar careca e acaba tendo outro problema. Aí você também tem que escolher se você vai ser um careca que transa ou um cabeludo broxa. O homem sempre vai ter que estar tomando essas decisões. Por isso, o que você mais precisa fazer é digerir bem essa informação a respeito da sua sexualidade, de quem você é, se sentir o mais seguro possível. Para isso, eu prometo um vídeo lá na frente, porque eu tenho que encerrar essa live agora, senão ela fica muito longa, mas eu prometo um vídeo só sobre essa área sexual para te ajudar. E lógico, né? Com certeza você vai ter perguntas, põe aí essas suas perguntas, né, nos comentários, dê sua sugestão. E é isso. Eu quero te agradecer por ter me ouvido até agora. E se esse vídeo de alguma maneira gerou valor para você, por favor, compartilhe nas suas redes sociais, se cadastre, né? Se inscreva no nosso canal, curta, de alguma maneira interaja com a gente para poder dar essa força e a gente ter oportunidade de continuar criando conteúdo